Bem-vindo ao Mente Empreendedora, com William Câmara e Gustavo Oliveira. Fala galera, beleza? Gus aqui, tô com o Will também, tudo bom, Will? Opa. Aqui estamos mais um episódio do nosso A Mente do Líder do Futuro. Hoje a gente vai tratar um tema bem importante, eu acho que todo mundo sente isso, né? Que é uma das coisas mais valiosas, se não a mais valiosa que a gente tem na vida, que é o tempo. Então, três chaves para fazer seu tempo render mais. Quer começar pelo primeiro, Will? Pela primeira chave que a gente identifica e gosta de ensinar aos nossos mentorados? Sim, vamos falar. A primeira chave é sobre energia, né? Muitas pessoas, energia, uma coisa mista. Não, energia é combustível para você realmente fazer o que tem que ser feito. Tem duas variáveis que eu gosto de trazer muito quando a gente pensa em foco de longo prazo, que é energia e tempo. Quando você está disposto para você fazer o que tem que ser feito e o tempo que você tem para fazer aquilo. Então, a energia ela está muito ligada com o tempo. Se você tem mais energia, mais vitalidade, né, mais disposição, quando você está mais entusiasmado para fazer algo, mais energético para fazer aquilo, né, você tem realmente um combustível que te vai deixar muito produtivo para fazer o seu tempo render mais. Pode pegar qualquer assunto da tua vida, você fala, não tem tempo para fazer isso. Você não está afim de fazer aquilo, você não está colocando foco, não está colocando entusiasmo para fazer aquilo. Então você não tem combustível, aquilo não mexe com você, não te dá aquele tchan, né? E uma forma da gente aumentar a nossa energia para que você consiga multiplicar o tempo para você ser produtivo em pequenas coisas e sobrar tempo para fazer um montão de outras coisas, é incluir na sua rotina exercício físico, uma alimentação saudável, dormir muito bem, né? Manter uma atitude mental positiva. Ou seja, você está ativo. Você, com o movimento, gerar energia. Manter sua vitalidade em alto nível, que você vai ter muito mais vontade. Quando chega alguma coisa para você, você já pega aquilo, já coloca em movimento, a coisa ganha um dinamismo muito alto. Então, você perde muito pouco tempo fazendo coisas simples e até mesmo coisas mais complexas, né? Porque você está mais entusiasmado, mais disposto para fazer o que tem que ser feito, né? E eu acho que isso aí, né, Will, dá até para a gente fazer aí um aprofundamento em um comportamento muito comum para quando a pessoa acha que sente que ela está sem tempo para fazer tudo que ela precisa. Em geral, ela começa a alongar exageradamente a jornada dela de trabalho. E cada um é cada um vai ter um ponto ideal, um ponto otimizado para isso. Mas, como você pode ter um termômetro, né, um indicador, se você não está exagerando, é quando você precisa de cada vez mais tempo para cumprir o seu trabalho. Assim, provavelmente indica que você está ultrapassando. Vamos dizer que seu limite saudável seja 9 horas de trabalho por dia, sei lá, 10 horas de trabalho por dia. E aí você começa a esticar a corda, 11, 12, porque não dá tempo. Só que quanto mais você faz isso, mais você está reduzindo o seu potencial ali de disposição, de vitalidade, de energia. E no outro dia, você já está, né, marcha reduzida. E aí você vai precisar de mais tempo, porque você está pouco produtivo, você não está tão lúcido e assim por diante. E aí você precisa de mais tempo até uma hora que essa corda estoura, né, e esse ciclo vicioso entra em colapso. Então, mais tempo trabalhado por dia não necessariamente significa mais produtividade, tá? Tem um ponto ótimo, a partir do qual você vai começar a cair. Se você também trabalha de muito pouco, também não vai conseguir chegar onde você quer. Então, cada um vai ter que encontrar sutilmente aí esse ponto ideal. É testar a quantidade de atenção, né, de energia que você coloca para sustentar o alto nível de energia. Se você ficar quase parado ali, para você vencer a inércia demora, né? Agora, se você já está em movimento, está entusiasmado, aquilo está ativando a sua fisiologia, você está descansando bem, dormindo bem, acorda feliz, acorda entusiasmado, tudo que vem pela tua frente, você está com uma atitude positiva completamente diferente. Então a gente precisa manter essa chave desbloqueada para gerar mais tempo, né? Para conseguir aproveitar melhor o tempo que a gente tem disponível, né? Sabe como é que eu divido meu dia? Só que não dá para fazer isso necessariamente absolutamente todo dia. Então vamos pensar uma média semanal, tá? Porque, né, nem tudo é tão assim 8 ou 80. Então uma média semanal. Então tem um pedaço do dia que é trabalhando X horas. Tem outro pedaço do dia que eu preciso dormir, uma quantidade razoável, de horas. Então, se eu durmo, por exemplo, menos de 6 horas e meia, no dia seguinte eu já começo a cair a qualidade. 6 horas e meia,
fico ok, não é o ideal. Eu preciso entre 7 e 8. Mais que 8 é muito. Eu fico mole, fico devagar. Então, isso, cada um tem que se entender, tem que ter um autoconhecimento sobre isso daí. Bom, então, trabalho, sono. Aí depois eu tenho um terceiro, que é relacionamento, né? Com quem? Família, amigos, né? Namorada, namorado, e por aí vai. E tem um quarto, que é o ócio. Sabe quando você fala assim, nossa, eu preciso ficar sem fazer nada um pouco? Todo mundo tem isso, né? Eu preciso muito disso, desse meu tempo. Então, eu preciso, no mínimo, de uma hora de ócio sozinho e quieto. Aí você, né, a pessoa pode falar, cara, mas eu tenho filho, não sei o que, também tenho. Então, quando eu tô com meus filhos, depois que eles dormem, né, é o momento que eu tenho de ócio. Aí, porque antes eu tô no momento do relacionamento, depois no momento de ócio. Então, eu preciso, no mínimo, de uma horinha ali, de ócio, sem fazer nada. O que você está fazendo aí? Nada. Tem até aquele, os Simpsons, tem o Bart, e aí o Bart tem os momentos de ócio dele, né? Ele fica lá olhando para o nada, assim. Então, pelo menos, preciso desse tempo, mas eu acho que todo mundo precisa desses 4 momentos, sabe? E aí, esses 4 momentos, precisa encaixar aí conforme é necessário. E dentro de um desses quatro aí, mais provavelmente ligado ao momento do descanso, da energização e tal, está o momento do exercício também, né? Da atividade. Olha, Gus, todos os nossos mentorados que fizeram colocar atenção nessa energia, na qualidade de energia que a gente direciona para cada coisa, sentem o tempo ser multiplicado, o tempo render mais, né? E muitas vezes é comum alguém chegar assim, nossa, Will, tô com tanta energia que eu tô precisando arrumar mais coisa para fazer, porque agora parece que sobrou tempo e eu preciso canalizar isso. E aí que vem a segunda chave que tem que ser desbloqueada, que é a chave do foco, que é a arte de você canalizar as energias para o que te interessa. E aí que vem um ponto muito importante, que é você ter muita noção de onde você quer chegar no curto, no médio e no longo prazo, que é o foco. O foco de curto prazo ele é fundamental para você evitar desperdícios aí, otimizar a produtividade do dia a dia. Então, tem a ver com um tempo de curtíssimo prazo, mas um foco de longo prazo, para mim, ele é o mais importante. Porque quando você tem uma meta de longo prazo, um foco, tem a vontade de chegar a algum lugar, você vai otimizando esses pequenos momentos. Entende? Não faz sentido você gastar uma hora fazendo uma coisa que não esteja alinhado com aquele seu objetivo de longo prazo. Então você otimiza o tempo, aquele tempo, ele fala, poxa, quanto tempo eu tenho para direcionar para aquilo, né? Por exemplo, você tem filho, você para estar com os seus filhos, educar os seus filhos, é um foco de longo prazo muito importante para você. Então, o tempo que você está com eles, o tempo que você, se você está dispersando um tempo qualquer ali, você não posso, você está canalizando isso para os meus filhos. Então, isso é foco, né? Foco num projeto, foco numa empresa, foco em gerar um resultado, foco em nutrir um relacionamento, foco num estudo, né? Então, quando a gente tem um foco de médio, de longo prazo, a gente consegue trazer ele para o curto prazo, né? E aí tem várias ferramentas que a gente pode usar para desbloquear, técnicas, né, para você aprimorar o seu foco, para você estar realmente presente fazendo aquilo que você tem que fazer. Uma delas você comentou uma vez, né, daquela técnica de você direcionar uma janela de tempo, né, ou fazer o Pomodoro, né? Ou colocar aqui um timer de 30 minutos para fazer tal coisa, ou uma hora para fazer tal coisa. E funciona para mim colocar na agenda um bloco de 1 hora e meia, 2 horas para fazer alguma coisa, seja de manhã, seja à tarde, ou seja em ambos os casos, para realmente não ter distração. O restante, depois, acabando isso aqui, eu vou fazer um montão de outras coisas. Mas nesse momento eu preciso estar muito focado, senão a coisa não vai. Tem uma máxima, né, uma frase que é muito interessante, né, e que é verdadeira. Ela fala o seguinte: o trabalho tende a se expandir até ocupar todo o tempo disponível, né? E, putz, é muito verdadeiro isso. Então, se você realmente não tiver aí ferramentas de foco no que realmente importa, e uma das que a gente mais usa, né, é aquela de domando um dragão por dia, né? Então, todo dia você tem que saber qual é o dragão que você tem que matar ali, que você tem que resolver, né? E se você não souber isso, putz, para onde você está remando? Você vai ocupar todo o seu tempo com trabalho, né? Não necessariamente produtivo e focado naquilo que você quer realizar. É óbvio isso que a gente está falando. É óbvio, mas será que você faz? E nessa direção, né, de que o trabalho vai ocupar todo o tempo que você tem disponível, tem uma outra máxima que eu gosto, é que sempre vai ter algo a ser feito. Eu precisaria de 10 vidas para fazer tudo aquilo que eu pensei em fazer. E eu tenho que escolher. Então, nós já vamos entrar no próxima chave que tem a ver com decisão, né?
Então, naquele momento, eu tenho um montão de coisa para fazer, mas eu tenho que pôr um limite. Então, o que eu faço muitas vezes é colocar um horário limite que eu chamo de shutdown complete, onde eu desligo o equipamento. O meu equipamento de pensar em relação ao trabalho, em relação a qualquer coisa, e simplesmente descontraio. Senão, eu vou querer fazer aquilo eternamente, 24 horas por dia. Eu nem gosto de dormir, eu ficaria ali fazendo tranquilamente. Então, colocar um stop ali para você não fazer mais aquilo e ficar bem sabendo que no dia seguinte você vai ter um montão de coisa para fazer, porque sempre vai ter mais alguma coisa para fazer, desde que você tenha horários para que você consiga focar e fazer o que tem que ser feito, senão você vai ficar ansioso, lá cheio de coisas na cabeça, a coisa não vai funcionar. Isso é um pouco mais estratégico ali também nessa direção. Além do domando um dragão por dia, que é você pensar todo dia o que eu posso fazer, né? O que eu vou fazer de relevante hoje. Dragão é uma coisa grande, né? Uma coisa difícil de achar, né? Então você tem que domar aquele dragão todo dia para poder gerar o resultado que você precisa. Pensar numa vitória que seja realmente importante no seu dia. Então, seja uma pequena vitória, uma grande vitória, é o lance do dragão, mas às vezes pode ser uma coisa pequena também, sabe? Poxa, eu me comprometi nesse dia a fazer tal coisa. Você vai lá e faz aquilo. Então você focou para fazer aquilo. O que vai acontecer? Se você for realmente muito focado, você vai fazer aquilo muito rápido. E aí vai sobrar tempo. De repente você apareceu lá com mais 20 minutos, com uma meia hora, com mais 2 horas, porque você fez aquilo que você se comprometeu a fazer. E esse segundo, quando você faz o que você se compromete, que é importante, ele te retroalimenta e te energiza. Porque você sente que o que você está fazendo tem valor, tem sentido, tem resultado e tem impacto. Toda vez que a gente faz coisas que não geram nada, isso desenergiza a gente, pode perceber. Então é muito importante a gente ficar atento com o foco e já conectar com o terceiro, que também influencia o primeiro, que é a clareza na tomada de decisões, né? Que parece um negócio meio etéreo, mas a gente vai desdobrar aqui e clarear aí para vocês, para esse nosso bate-papo. Clareza na tomada de decisões é assim: quando você está com baixa energia, muita coisa para fazer, sente que tem pouco tempo, você fica totalmente imerso num mar de coisas para fazer, para resolver, para tomar decisão, e como se sua mente tivesse com uma nuvem na sua mente, impedindo você enxergar com clareza o que você tem que fazer a cada momento. Então, isso é comum, entrar nesse estado, principalmente em mercados competitivos, funções competitivas, né? É muito, muito fácil, né? E aí a gente tem que desenvolver isso daí, né, Will? Que dica você daria nesse aspecto? Quando você tem muita informação, muitos caminhos para seguir, você tem que escolher um, você tem que muitas vezes tirar aquela nuvem e olhar no equipamento que te guia ali. Estava esses dias aqui dirigindo no Rio de Janeiro e logo pela manhã estava aquela névoa que veio do mar e cobriu toda a pista e o sol batendo bem na minha frente, assim, não enxergava nada. Mas o celularzinho estava lá com o mapa, com o GPS, dizendo a direção que tinha que seguir. Então eu só segui reto e continuei, mesmo quase sem enxergar nada. Então você tem que tirar todo o ruído de fora e lembrar daquilo que você definiu para você e seguir em frente, sabe? E aí uma ferramenta poderosa que eu uso já há muitos anos, que fez muita diferença na minha vida, foi meditação. Tirar o ruído externo, tirar o que os outros pensam, tirar as cobranças externas, tirar o que os outros esperam de você, tirar o que a televisão, o que as notícias ficam falando que você tem que fazer, o que você não tem que fazer. Cara, olha lá para dentro. Tem uma frase que eu gosto muito, que é do professor De Rose, que é: busca fora dos livros, fora do que está todo mundo falando, busca dentro de você. Quando você busca dentro de você, você tem respostas poderosas. A gente tem a resposta muitas vezes. Só que a gente fica lá buscando em outros lugares, né? Então, se você tirar o ruído, tem informação aí muito relevante para você. Bom, era isso, né? O nosso bate-papo de hoje, essas três chaves aí, três ferramentas, né, para deixar o seu tempo muito mais produtivo. Beleza, pessoal? Então, finalizamos aqui, deixando para vocês um grande abraço. E até a Esse próxima. foi o episódio de hoje. Se você quiser conhecer mais sobre o assunto, sobre todo esse desenvolvimento da mente empreendedora e da mente do líder do futuro, convido você a acessar o meu site gustavooliveira.com.br, que vai te direcionar para todo o trabalho da Upskill e todo o trabalho de desenvolvimento da liderança que a gente faz. Um grande abraço!